Bom dia, bom dia. E aí, galera? Fala com todo mundo. Relaxa, tudo bom? respira. Bom dia. Bom Tem que dia. cumprimentar, né? Bom? Bom dia. Vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aula. Primeiro de tudo, me apresentar. Tiago, vem pra cá. Vem, Luan, Nicole. Ficar aqui para falar com vocês um pouquinho. Para quem não sabe, né? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Vitor. Sou o fundador da PVTAI. Nós somos uma equipe lá do Conjunto Pirangi, ali na Zona Sul de Natal. Nossa matriz é lá, é onde o Tiago treina com a gente. Eu vim hoje com Nicole, que atualmente ela é professora também, lá do CT, e ela é uma das minhas primeiras alunas. Eu dei aula para Nicole desde os 11 anos de idade. Tem um tempinho aí que eu já sou professor dela, e hoje a gente tem a satisfação dela dar aula lá no CT. Luan, também dou aula para ele há um bom tempo, já é professor, está com a unidade lá no Bom Pastor também agora, da PVTAI, é bem recente também. E Tiago, né, um grande amigo aí, a gente tá na caminhada há quanto tempo, Tiago, já junto agora? Você chegou na equipe? 3, 4 meses. Uns 4 meses, né? Tiago tava um pouco, né, sem ter uma pessoa assim para o ajudar, o instruir, e a gente sabe que todo professor necessita de um outro professor para ajudar, né? Eu vivo sem um professor há muito tempo. Os meus professores acabaram sendo seminários que eu fiz, viagens que eu fiz, mas faz um bom tempo já que eu não tenho mais um professor assim para me instruir. A pessoa que está ali na minha cidade, lá do lado, me ajudando. Quando eu preciso de ajuda, eu vou buscar fora, eu vou numa academia fora, eu vou fazer um seminário. Aí o Tiago chegou, é um cara muito empenhado. A gente veio para cá, né, e é uma viagem, né, de onde a gente sai. Deu 30 quilômetros, né, dá o quê? Deu 40 minutos mais ou menos. Então é quase uma viagem. E ele faz esse esforço para ir lá na nossa academia só para poder aprender e repassar o melhor para vocês. Então isso é muito digno, muito legal mesmo. Então a ideia hoje, galera, é a gente treinar, se conhecer. Eu vou avaliar um pouco o nível de vocês. Tá, a gente vai fazer uma aula mega tranquila, nada de se matar hoje. Talvez seja uma aula um pouquinho maior do que o que vocês já fazem. Eu trouxe os meninos que já dão aula pra gente ajudar ao máximo vocês. Se ver qualquer erro, a gente vai tá corrigindo. Então, assim, a essência da nossa equipe é a gente praticar o Muay Thai de verdade, em todos os aspectos. Isso não quer dizer que a gente vai fazer aqui vários lutadores, não. A minha academia tem mais ou menos uns 100 alunos. Só uns 10 competem. Então o pessoal que quer competir sempre vai ser uma porcentagem menor. Por isso que eu sempre falo para os professores, a gente tem que pensar sempre na aula para o aluno que não compete. Eu não posso aqui estar agradando a 10% e 90% pagar pelo resto. A gente, como professor de Muay Thai, tem que entregar o que cada pessoa almeja aqui, o objetivo de cada um. Eu estou sobrepeso, quero só emagrecer. Beleza, tudo bem, vai emagrecer, mas aprender Muay Thai e fazendo Muay Thai corretamente. Eu venho de uma época, né, quando eu comecei a treinar, que o Muay Thai era conhecido por ter um cardio pesado. E até hoje alguns professores fazem isso. Eu treinava Muay Thai 1 hora a aula, 40 minutos era fazendo polichinelo, praticamente. E aí nos 20 minutos finais, o pessoal ia fazer uma sequenciazinha de soco ali. Então era sabor Muay Thai, né? Hoje a gente já tem mais estrutura, saco de pancada nas academias, aparadores, o que dá pra gente treinar Muay Thai de verdade. Então a gente vai conseguir gastar energia, que se for seu objetivo, perder peso, aprender a lutar, competir, treinando Muay Thai. Então a ideia é nunca deixar de treinar Muay Thai. E isso, Tiago sabe, eu sou um cara que corrijo muito. Ontem foi sexta-feira, dia do sparring lá no CT. Toda vez que o pessoal tá fazendo ali, principalmente os iniciantes, estão lutando de um jeito afobado, parece mais uma briga do que uma luta, eu interrompo na hora e falo, galera, isso aqui não é Muay Thai, vocês estão brigando como se fosse no meio da rua. E aí, vou lá, dou o ajuste, tá? Então, assim, a ideia da PVTAI é trazer o Muay Thai de verdade, em todos os aspectos. E a começar pelos golpes básicos. A gente ensina cada golpe como deve ser feito. Você vai ver um aluno meu fazendo um golpe, todos não vão executar da mesma maneira, mas você vê que vai ter a mesma origem da biomecânica do movimento. Você vai ver que tem uma semelhança do movimento de todo mundo. E isso não é só meus alunos. Quem treina Muay Thai corretamente, a tendência é que os movimentos sejam muito parecidos. Beleza? Eu quero que vocês tirem o máximo de dúvida que vocês tiverem. Qualquer dúvida, professor, o que é a esquerda? O que é a direita? Eu vou falar para você o que é a esquerda e o que é a direita. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar.
Vamos começar com um trabalho muito básico e que eu acho fundamental para a gente julgar o nível de cada um. Dois trabalhos que é muito importante para um professor analisar o aluno é como ele bate saco de pancada e como é que ele faz sombra. Então esse primeiro trabalho que a gente vai começar fazendo agora é sombra. E o que seria a sombra? A sombra é a gente fazer uma luta no ar, com um adversário invisível. Mas a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma luta. Então a gente ataca, a gente defende, a gente para e pensa. A gente não vai ficar batendo golpe a todo momento. A gente se movimenta, a gente não fica só plantado. É uma luta com uma pessoa invisível. Então a gente vai se movimentar. Podem começar fazendo sombra. Eu quero que vocês façam nesse primeiro momento sombra apenas com os braços. Só socos e cotovelos. Por enquanto só isso. Daqui a pouco eu peço para vocês adicionarem as pernas. Beleza? Se espalhem ao máximo, tá? E podem começar o trabalho de sombra. Legal, né? Entendeu? Como eu falei, a gente vai corrigir o máximo. Eu vou dar algumas dicas aqui pra gente fazer sombra, tá? Quando a gente for fazer sombra, a gente tem que tentar pensar que a gente tá lutando, como eu falei. Então, quando a gente tá lutando, ninguém chuta assim, ó. E volta, ó. Quando a gente tá na luta, a gente vai chutar aqui, ó. Passando, ó. Eu volto. E também não posso chutar, né, ó, e dar minhas costas. Então, vai fazer a sombra, faz a sombra real, ó. Chuta e tá aqui, ó. Se a pessoa chutar você, se ela se esquivar, você pode bloquear, você volta pra base. Outra coisa, outro erro muito comum é bater os golpes em locais que não são reais. Você quer bater soco numa cabeça. E aí tem gente que faz o soco assim, ó. Ó, trazendo o golpe pra você. Tá errado. Se você errar esse golpe, você vai ficar desequilibrado. Então aplica o golpe lá, ó. Ó na cabeça, ó. Ó, eu não vou ficar fazendo isso daqui, o up é aqui, ó. Usa o braço, vai ajoelhar lá, ó. Baixa o braço, dá o tip. Movimenta, caminha, ó. Só caminhar mesmo, ó. Andou, ajoelhou, tá? Vira, faz a toreada, já girou o ângulo, ó. Chuta, pode virar o ângulo com chute também, tá? Então faz um movimento um pouquinho mais real. Beleza, vamos lá, vamos trabalhar na contagem. Eu quero que vocês façam um tip com a perna da frente agora, certo? E aí um erro comum, é muito chato. Muitas vezes a galera não consegue dar o tip aqui, ó. Tá na base, só levantar a perna e bater. Muitas vezes a galera quer dar o passinho para bater. Esse passo ele é importante quando? Se eu estiver longe do meu alvo. Mas o ideal é que eu tente dar o tip sempre com a perna aqui, ó. Sem precisar mexer muito. Tem gente, às vezes, até que sem querer, principalmente o iniciante, sem nem perceber, faz isso daqui, ó. Bota a perna para trás, para depois dar o tip. E aí perde muito tempo. Então agora a gente vai fazer 50 tips na parede, tá? Jogou o tip, volta pro mesmo lugar. Nada de estar se empurrando, ó. Eu jogo o tip, cair na frente. Jogo o tip, ó. Vou voltar pro mesmo lugar. Beleza? Pode começar. Baixa o braço na hora de dar o tip. 9, 10. 3, 4. Onde parou, vocês vão fazer com a perna de trás e com a mesma ideia. Eu tô na minha base. Geralmente no aquecimento a gente faz o tip com uma base paralela mesmo, né? E joga os dois lá. 1, 2, tá tudo certo. A ideia aí é executar. Mas aqui a gente tá querendo executar ele em base, né? Que é outra forma de fazer. Então eu vou ficar na frente da parede na base. Agora eu vou jogar com a de trás, ó. E eu retorno pra trás. Beleza? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz algumas correções agora em algumas pessoas em relação ao tip. Como é que, eu vou falar um pouco da questão do uso dos braços, tá? Eu corrigi ela e acho que ele aqui. Eles estavam fazendo o tip assim, ó. Com o braço para frente aqui, ó. Esse braço para frente ele vai só nesse chute aqui, ó. No chute circular. Porque o que acontece? O braço é uma alavanca. Ele vai servir para a gente aumentar a força do movimento. Quando a gente joelha e quando a gente dá tip, o ângulo da força é para frente, né? Ó, é mais para frente. Tanto o tip como o joelho. O braço, a alavanca, a gente vai fazer de forma contrária ao movimento da força. Então, se a força a gente tá aplicando para lá, o braço tem que ir para trás. Então, não é para jogar o braço para frente. Pode jogar o braço aqui, ó, para baixo mesmo, ó, para baixo mesmo, contra o movimento da força. Agora, no chute, como a gente vai só girar o quadril, né, ó, então a gente joga só para frente. O uso do braço aqui vai ser para girar o quadril. Se eu jogar esse braço lá para trás, ó meu quadril voltando, ó, aí vai atrapalhar o movimento. Tá? Hoje a aula vai ser bem básica, vai ser bem defensiva, mas um movimento como esse
é o mais fundamental do Muay Thai. No Muay Thai a gente sabe que a gente bloqueia com a canela. A gente vai cancelar a pontuação do cara com a canela. Se eu absorver o golpe assim, eu posso estar sofrendo um dano. Se ele bater um golpe forte e eu der dois pulos para trás, vou receber um dano. Se eu segurar a perna, eu estou recebendo um dano também. Agora, se eu bloquear com a canela, acabou. Então vejam só, erros comuns do bloqueio. Mexer demais o nosso corpo na hora do bloqueio. Vai levantar a perna e quer fazer isso. Às vezes levantar o braço. A gente sempre tem que fazer o quê? Qual é a regra principal do bloqueio? Ser na diagonal, isso é fundamental, porque o chute ele é circular. Então eu tenho que projetar minha perna na diagonal. Perfeito. Se a gente levanta o bloqueio na frente e a pessoa chuta, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai girar. Não bloqueei nada. Sofri o golpe e minha base foi desequilibrada. Tá ruim. Agora, se eu projeto na diagonal, vai bater na frente da minha tíbia, na canela. Perfeito. A minha perna talvez nem se mexa. No máximo, ela vai cair um pouquinho para trás aqui, mas tá tudo bem. Aí, outro detalhe importante é a gente sempre projetar esse bloqueio por dentro do nosso braço. Né? Por dentro. Porque a gente vai fazer uma trava. Quando ela joga a perna por dentro do braço, o braço dela tá preso aqui, ó, na perna dela. Então, se o chute não for na canela e for no braço, tá travado lá, ó. Agora, se o braço dela tá assim, ó, não tá travado, tá solto. Não tem nada atrás para proteger. Esse golpe, o impacto no braço, ó, vai ser muito maior. O que mais tem é vídeo de lutador quebrando o braço, recebendo chute. Beleza? Então vamos lá tentar fazer esses bloqueios parados, ó. Se eu tenho uma base que não é do Muay Thai, que é do boxe, do kickbox, que é o braço mais colado no corpo, ó, quando eu levantar o bloqueio, ó, tá totalmente por fora, ó. Errado, certo? Então, ó, o braço do Muay Thai é aqui, ó, mais separado. Mãos à frente pra gente poder cotovelar, fazer uma guarda longa, encaixar o bloqueio melhor, beleza? Então agora vamos fazer 50, 40 só com cada perna. 1, 2, 3, tá? Perfeito, isso aí. Ótimo, boa. Olha a contagem, olha a contagem. 8, 9, 40. Eu tava até conversando com o Arthur sobre isso um dia. Porque assim, no Muay Thai, você não vai aprender 1.500 golpes. Tem praticamente ali os mesmos golpes. Os socos, o cotovelo, o joelho. Aí tem variação de cotovelo assim, assim. Tem vários tipos de cotovelo. Aí a gente vai ver que no dia a dia, em luta, a gente vai ver lateral e reto. Então assim, a gente não fica viajando muito. Então o Muay Thai, eles são poucos golpes. Você vai treinar 2 anos, você vai saber fazer os golpes, praticamente todos os golpes do Muay Thai. No longo prazo, como é que a gente começa a evoluir? É nos detalhes. Peguem detalhes. O que vocês conseguirem pegar de detalhe vai ser o fundamental. Então aqui um trabalho muito básico, tá? Ela tá na base, ela vai jogar o jab e já vai dar o tip com a perna na frente. Jogou o jab, ó. Vê que ela não se mexeu, ela já tá na distância. Eu vou voltar pra minha distância lá e vou jogar só o jab, ó. Olha só, a perna tá parada, eu só levanto e empurro. É muito importante a gente trabalhar golpes corpo a corpo, porque é a distância real. Se for um cinturão aqui, não é uma distância real. Quando ela vai chutar no aparador aqui, não é a distância real, porque o chute vai parar aqui. O chute não vem no corpo. Então por isso que é muito importante esse trabalho de fazer os golpes no corpo da pessoa. Dá pra gente trabalhar corpo a corpo sem se machucar, 100%, e cansar muito. Então agora só pra gente trabalhar um pouco esse lance da distância, eu vou jogar o jab, tip, vou conseguir empurrar ela, ela volta pra distância e mesma coisa. Vamos fazer só isso, um faz, o outro faz. O tip é com a perna da frente, tá bom? É com a da frente. Aí, ó, você vai estar aqui, fecha aqui. Lembra que quando você for defender essa defesa básica, você vai colar a mão na testa. Cola, isso. Ó, jab, aí eu vou levantar a perna e empurrar ele. Tá? Com a da frente, a esquerda, tá? Eu quero ver vocês movendo o corpo da pessoa. Eu quero ver vocês empurrando. Empurra o corpo. Usa o braço pro tip. Lembra de usar o braço para dar o tip. Tá? Isso, pode baixar o braço. Faz a defesa básica aí, de soco. Vejam só, essa defesa é a defesa mais básica do Muay Thai. Colar a mão na testa. Nada de fazer isso aqui, ó. Ó, de querer ir de encontro ao golpe. A pior coisa. Esse é o erro principal do iniciante. Esse é o erro que você, se você já treinar mais tempo, tá fazendo sparring com seu colega, e ele começa a fazer isso daqui, você tem que parar na hora e mandar ele fazer outra coisa. O que eu corrigi o menino ali foi que ele foi defender e ele botou a mão lá em cima. Bota a mão lá em cima. Lá em cima. Isso. Ó, tem um excesso de altura nessa luva. A gente não precisa defender a parte de cima do nosso crânio. Não consegue enxergar o golpe, né? É uma boa. Os golpes na barriga
vão ser muito fáceis de bater. Fica muito fácil de bater na barriga. Por quê? Eu bato um golpe em cima e o segundo eu bato embaixo. Fica praticamente impossível dele ter tempo suficiente de ir lá e baixar para poder se defender. Se eu tô aqui, ó, com a mão coladinha, lá embaixo já tá quase fechado. Eu não vou fazer um movimento muito longo para defender lá embaixo o golpe. Agora se eu tô aqui assim, ó, lá em cima, minha cabeça tá bem protegida, mas minha barriga não tá. O bem básico, eu quero todo mundo defendendo só aqui, ó. Cada um vai dar 2 socos um no outro, lá e cá. Eu bato 2 socos nela, ela vem e bate 2 socos em mim. Direto, upper. Cruzado, mesmo jeito, tá? Então cada um faz 2 socos, tá? Lá e cá, com essa defesa básica. Ó, cola sua mão na testa. Eu sei que no início a gente tem esse morre de medo. O medo é maior que tudo. Cola a mão na... Pode colar, sem medo, cola. Não, ó, vou bater. Doeu? Tá vendo? É só um receio. Mas se você deixar aqui, ó, tu mesmo vai dar em tu, ó. Entendeu? Tu vai dar em você. Então deixa coladinha na testa. Vai. Ó, a gente tem 3 distâncias, né, no Muay Thai, geralmente. A curta, que é essa daqui. Isso aqui é a distância curta. É a distância que vai entrar o cotovelo. E alguns tipos de joelho. Isso daqui, ó, fecha aí, Nicole. Isso aqui, ó. Isso aqui já é média distância. Até o chute aqui vai ser média distância. Isso aqui, ó, vai ser a maior distância de todas. É a distância que eu não consigo nem bater nela. Então, na longa, aqui, às vezes, no máximo, eu vou conseguir bater um chute nela se eu andar. Mas aí eu vou estar na longa. Então, na luta, ela acontece muito do meio. A gente vai ficar muito de meia distância. O cruzado no Muay Thai, quando a gente tá próximo, a gente não vai bater soco, a gente vai bater cotovelo. Então, por isso que a gente vai usar essa mão deitada no cruzado. Porque a gente consegue jogar esse golpe mais alongado. Então, todos os socos do Muay Thai é média distância, ó. Quando a gente tá na média aqui, galera, essa defesa aqui, ó, ela vai proteger tudo. Ó lá, tá tudo protegido, mesmo com cruzado, com upper, ó, tudo protegeu. Agora, se eu ficar em cima dela e jogar um cruzado, aí não vai funcionar não essa defesa. Aí vai bater na nuca dela, mas porque eu tô muito perto. Mas se a gente tá batendo na média distância, ó, essa defesa aí vai defender cruzado, vai defender tudo. Então essa defesa aqui, ela defende qualquer tipo de soco na média distância. Muito perto, eu tenho que me preocupar com esses golpes que podem vir na minha nuca. Então agora vamos trabalhar um pouco a questão defensiva na linha abdominal. Bem simples, vamos jogar o jab lá e o direto na barriga. Ela vai baixar levemente lá o braço, ó, mas não vai tirar do queixo e vai proteger o abdômen dela. Vê que ela não tira por completo, ó, ficando o rosto livre. Pelo menos o queixo a gente tem que tentar manter protegido. Então recebeu o primeiro lá em cima, a gente desce, ó, para fechar o plexo aqui, ó, meu queixo está protegido. E eu protegi a minha barriga do direto. Então vamos jogar o jab em cima e o direto embaixo agora, tá? Lá você vai receber o soco esquerdo em cima e o direto na barriga. Vai ser isso. Se você conseguir fechar mais aqui, ó, perfeito. Ó, já acabou, já não entra mais. O fraco, que é o esquerdo, é o primeiro, bate no rosto e o direto na barriga vai bater fechado. Lá e tal, qualquer outro canto, mas o negócio que eu tenho vocês, né? Eu tenho meus alunos e eu tenho que ter conteúdo para passar para vocês, né? Eu amo isso aqui, quero crescer muito com isso aqui e fui acolhido na PV Thai. Então, assim, agradeço a todos vocês por acreditar no trabalho, por estar aqui comigo, participando disso aqui, tá bom? Então, mestre, muito obrigado. Eu que agradeço, Tiagão. Tamo junto sempre, tá? Simbora. Show. Valeu, galera. Excelente.